Até que ponto estamos comprometidos com Deus? Até que ponto vai a nossa fidelidade, o nosso compromisso com Deus? Será que quando formos perseguidos, vamos negar o nome de Cristo? Vamos parar de pregar o Evangelho por causa das lutas e das adversidades? Será que quando as pessoas começarem a nos perseguir, até mesmo autoridades, sejam elas seculares, sejam religiosas, nós vamos parar de pregar a verdade para as pessoas? Atos dos Apóstolos, capítulo 5, a partir do versículo 24. E quando o capitão do templo e os principais sacerdotes ouviram estas palavras, ficaram perplexos acerca deles e do que viria a ser isso. Então chegou alguém e lhes anunciou: eis que os homens que encerrastes na prisão estão no templo em pé a ensinar o povo. Observa aqui, os discípulos de Jesus, mesmo diante das lutas, ainda estavam ensinando as pessoas, estavam pregando o Evangelho. Nisso foi o capitão com os guardas e os trouxe não com violência, porque temiam ser apedrejados pelo povo. Tendo-os trazido, os apresentaram ao Sinédrio, e o sumo sacerdote os interrogou, dizendo: não vos admoestamos expressamente que não ensinasseis nesse nome? E eis que enchestes Jerusalém dessa vossa doutrina e quereis lançar sobre nós o sangue desse homem. Mesmo diante das adversidades, os discípulos de Cristo, os apóstolos do Senhor Jesus, estavam enchendo Jerusalém com a doutrina da salvação, com a palavra de Deus para a libertação e vida eterna. Versículo 29. Respondendo Pedro e os apóstolos disseram: importa antes obedecer a Deus que aos homens. Então, nós vemos que mesmo diante de algumas situações, mesmo de algumas reclamações por parte das lideranças religiosas de Jerusalém, mesmo assim, os discípulos de Jesus, os apóstolos do Senhor, continuaram pregando o Evangelho, mesmo sendo muitas vezes ali presos, como acontece a partir do capítulo 3, do capítulo 4, do capítulo 5, o massacre, depois do capítulo 7 ao capítulo 8, o capítulo 10, nós vemos aí que 10, 11, 12, nós vemos que há muitas perseguições, muitas lutas para que fosse parada a pregação do Evangelho. Mas nós vemos aqui o seguinte, principalmente no versículo 29, o compromisso que as pessoas tinham ali, que os discípulos apóstolos de Cristo tinham com Deus e com a sua palavra. E é esta a minha pequena reflexão, comprometidos com Deus e com sua palavra. No capítulo 44 do profeta Ezequiel, versículos 15 e 16, diz assim: mas os sacerdotes levíticos, os filhos de Zadoc, que guardaram a ordenança do meu santuário, quando os filhos de Israel se extraviaram de mim, se chegarão a mim para me servirem, e estarão diante de mim para me oferecerem a gordura e o sangue, diz o Senhor Jeová. Eles entrarão no meu santuário, se chegarão à minha mesa para me servirem e guardarão a minha ordenança. Mesmo que todas as outras casas sacerdotais houvessem ou haviam se desviado de Deus, não estavam cumprindo a santidade, a santificação a Deus para ensinar também o povo e para trabalhar no santuário de forma santa, de forma correta, aparece neste cenário, melhor dizendo, esta casa sacerdotal, a casa de Zadoc. Os filhos de Zadoc estavam servindo a Deus com sinceridade, com integridade, com retidão, e é esta única casa sacerdotal que permanece comprometida com Deus e com a sua palavra. Mesmo que muitas pessoas se desviem do propósito, mesmo que muitas pessoas abandonem o Evangelho, mesmo que muitas pessoas não queiram servir a Deus, ainda assim Deus sempre contou e sempre contará com o remanescente fiel, um grupo de pessoas que vão servi-lo, mesmo que outras não queiram, mesmo que outras se desviem, se extraviem, mesmo que outros grupos venham a estar deixando a verdade de Deus, a sua palavra e o compromisso com Ele, ainda assim Deus Ele sempre contou e sempre contará com o remanescente fiel na face da terra, e nesse caso é a casa de Zadoc que permanece fiel a Deus, permanece fiel aos seus princípios e à sua palavra, e é com este povo que Deus conta para servi-lo com integridade, para servir também as demais pessoas, ensinar os certos caminhos do Senhor. Em Lucas, capítulo 1, versículo 38,
Disse então Maria: eis aqui a serva do Senhor, cumpra-se em mim segundo a tua palavra. E o anjo ausentou-se dela. Nós vemos aqui Maria assumindo um compromisso com Deus e com a sua palavra de trazer o Salvador do mundo à face da terra, através da gestação, aonde Maria estaria dando a luz ao Senhor Jesus Cristo. Mas vamos observar duas coisas na vida de Maria, no seu compromisso com Deus e a sua palavra. Primeiro, Jesus foi gerado no interior dela. Depois é que ela deu a luz e expôs Jesus para todas as pessoas, e é por isso que nós estamos aqui. Mas desses dois pontos, vale citar que primeiro Jesus precisa ser gerado dentro de nós para que depois nós possamos levar Jesus para as outras pessoas. E Maria assume esse compromisso com Deus. Maria assume esse compromisso, tanto que ela vai dizer: cumpra-se em mim segundo a tua palavra. Então Maria está dizendo: Deus, eu estou comprometida contigo e com a tua palavra. E é esse posicionamento que Maria ela assume, que nós também devemos assumir, de estarmos compromissados com Deus e com a sua palavra. Primeiro Jesus vai ser gerado dentro de nós, primeiro as transformações internas vão acontecer, e as pessoas precisam ver primeiro que Jesus está sendo gerado dentro de nós, que nós temos dentro de nós a pessoa de Cristo, os seus ensinamentos, os seus mandamentos, para que depois possamos levar Jesus, levar a vida de Cristo, levar os mandamentos do Senhor Jesus Cristo para outras vidas, para outras pessoas. Então Maria, ela assume esse compromisso com Deus. Na segunda carta que Paulo escreve a Timóteo, no capítulo 4, a partir do versículo 1: conjuro-te perante Deus e Cristo Jesus, que há de julgar vivos e mortos pela sua manifestação e pelo seu reino. Prega a palavra, insta, quer seja oportuno, quer não, corrige, repreende, exorta com toda a longanimidade e doutrina, pois haverá tempo em que não suportarão a sã doutrina. Veja, vai chegar tempo em que as pessoas elas não vão suportar, não vão querer, não vão conseguir ouvir a verdade, porque a verdade vai estar mudando, que elas se afastem de determinados caminhos e elas não vão querer. Pelo contrário, cercar-se-ão de mestres segundo as suas próprias cobiças, como que sentindo coceira nos ouvidos. Paulo está falando muito claro aqui, muito forte para Timóteo, conjurando como se estivesse levando Timóteo diante de um tribunal. E nós temos neste tribunal nada mais, nada menos que o Pai e que o Senhor Jesus Cristo. Deus Pai e Deus Filho, nós temos essas duas pessoas. Então Paulo está levando Timóteo perante este tribunal, levando Timóteo e falando para ele: prega a palavra. Você, Timóteo, mesmo que as pessoas não queiram ouvir, mesmo que as pessoas estejam se desviando, você vai estar compromissado com Deus Pai, com Deus Filho, que é o Senhor Jesus Cristo, com o Espírito Santo e com a palavra de Deus, e você vai continuar pregando, mesmo que as pessoas não queiram ouvir, mesmo que as pessoas queiram buscar doutores que falem aquilo que elas querem ouvir, né? Porque hoje é costumeiro, as pessoas querem ouvir palavras que agradem. Falar hoje contra o pecado, não, muitas pessoas não querem, muitas igrejas, até mesmo, infelizmente, denominações já não pregam mais contra o pecado, muitas denominações, muitos mestres, muitos doutores, muitos pastores, infelizmente, ainda não estão mais combatendo o pecado, tanto dentro quanto fora da igreja. Muitas vezes estão citando somente os pecados do lado de fora, mas muitas vezes não combate o pecado dentro da sua própria igreja. Por exemplo, o apóstolo Paulo combateu o pecado dentro da igreja de Corinto, a fornicação, a falta de unidade. Paulo combateu dentro da igreja de Corinto, mas nós precisamos também fazer como Paulo instruiu o seu pastor, aqui no caso Timóteo, instruindo ele, o seu pupilo, a pregar a palavra, a corrigir, a repreender com toda a longanimidade e com a doutrina. Mesmo Paulo estando ciente que as pessoas não iriam querer ouvir a verdade, mas o que ele está dizendo para Timóteo: fica no seu compromisso com Deus e com a sua palavra. Apocalipse capítulo 3, a partir do versículo 7. E ao anjo da igreja que está em Filadélfia escreve: isto diz o que é santo, verdadeiro, o que tem a chave de Davi, o que abre e ninguém fecha, e fecha e ninguém abre. Eu sei as tuas obras, e eis que diante de ti pus uma porta aberta e ninguém a pode fechar. Tendo pouca força, guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. Eis que eu farei aos da sinagoga de Satanás, aos que se dizem judeus e não são, mas mentem. Eis que eu farei que venham e adorem prostrados a teus pés e saibam que eu te amo.
Como guardaste a palavra da minha paciência, também eu te guardarei da hora da tentação, que há de vir sobre todo mundo para tentar os que habitam na terra. Então, o Senhor Jesus está aqui louvando por esta igreja, a igreja de Filadélfia, que permaneceu fiel a Ele e a sua palavra. E Ele está dizendo: vocês têm pouca força, mas vocês guardaram a minha palavra, vocês têm compromisso com Deus e com a palavra dele, vocês não negaram meu nome. Olha o compromisso da igreja de Filadélfia. E é esta mesma posição, é este posicionamento que também nós devemos ter, de estarmos guardando a Deus, aliás, a palavra de Deus, e guardando o nosso compromisso com o Senhor. Que nós venhamos a estar olhando para textos como esse e nos mantermos fiéis a Deus e a sua palavra. Nosso compromisso tem que ser verdadeiramente com Deus e com a sua palavra. Voltando para o versículo 29 do capítulo 5 de Atos. Não está escrito de forma nenhuma que nós devemos desobedecer às autoridades, muito pelo contrário. Mas quando ela se coloca entre Deus e a nossa fé, aí muda o negócio, aí a coisa muda de figura. Em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça. Nenhuma autoridade na terra, ela tem maior poder e maior autoridade do que a autoridade de Deus, o poder no seu reino. Então nós devemos sim fazer como esses apóstolos fizeram. Mais nos importa obedecer a Deus do que aos homens quando eles se colocarem acima de Deus, porque aqui esses líderes religiosos queriam se colocar acima de Deus. Que nós venhamos estar comprometidos com Deus e com a sua palavra, e que Deus te abençoe com esta palavra, em nome de Jesus. Amém? Deus abençoe.